Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 27 de setembro a 1º de outubro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Gina armará um escândalo com Helena, Ernesto e Pedro. Pedro e Ernesto quase saíram aos socos no hospital. E mais, Irene tentará separar Helena e Ernesto fazendo intrigas. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, Nelson chega bêbado em casa. Pedro manda uma mensagem para Helena dizendo que está com ela e Nicolas. Helena o agradece. Esther vai à casa de Helena levar um presente a Nicolas. Andréia se enfurece e diz que ela não tem nada para fazer ali e manda ir embora. Ernesto chega ali e diz a Esther que ela e Pedro já alcançaram. Ernesto ameaça colocar uma ordem de restrição contra a família Garrido. Mais tarde, Esther conta a Pedro e Domingo que a mãe e o marido de Helena a expulsaram da casa dela, pois havia ido levar um presente a Nicolas. Na cafeteria, Helena e Ernesto conversam. Pedro liga para Helena. Ernesto diz à esposa que a situação com Pedro e a família dele já passou dos limites e conta a situação com Esther. Ernesto grita com Helena e todos percebem. Ernesto confronta Helena e pergunta se ela está vendo Pedro. Gina chega na cafeteria, ouve e diz: Fala que está saindo com meu namorado e não se atreva a mentir, porque eu vi os dois de mão dadas. Pedro chega ali e questiona o que Gina faz ali. Ernesto dá um basta em Gina e diz que não permitirá que ela ofenda sua esposa. Helena agradece Ernesto por defendê-la. Ele diz que não fez por ela, e sim para acabar o escândalo. Pedro discute com Gina. Ernesto diz a Helena que não permitirá que Pedro tire o que é dele. Helena diz que nem ela nem Nicolas é propriedade dele. Os dois discutem. Ernesto ameaça Pedro e manda ele não se aproximar de Nicolas. Irene sempre foi apaixonada por Ernesto. Ela se recorda do passado e quando Ernesto se apaixonou por Helena. Irene diz a si mesma que Ernesto devia ter se casado com ela. Helena visita a casa de Esther e pede desculpas pela maneira que sua mãe e seu marido a tratou. Esther entrega o presente de Nicolas para Helena. Depois, quando Helena chega em casa, ela e Ernesto brigam. Ele descobre que ela foi à casa de Pedro e pegou o presente de Esther e fica furioso. Pedro termina sua relação com Gina. Gina chora desesperada e Nelson a consola. No dia seguinte, Nelson demite Pedro. Terça-feira, 28 de setembro de 2021, Mônica diz a Horácio que a indecisão dele o deixa fora da vida dele e diz que não será amante dele. Pedro arruma suas coisas. Nelson chega ali e diz que Pedro tem razão de não misturar o pessoal com o profissional e o readmite. Ernesto diz a Helena que Nicolas diz que morre de medo de que ele se divorcie. Ernesto manipula Helena. Helena diz que pelo bem do filho está disposta a tudo. Helena manda uma mensagem a Pedro dizendo que para evitar problemas é melhor cortar em contato. Nicolas diz à mãe que ela não se separará de seu pai. Helena diz que ela e o pai dele sempre seguirão juntos. Por telefone, Gina liga para Esther e pergunta de Nicolas. Gina descobre que Pedro e Helena não estão se falando. Nicolas já está sem seu cabelo. Helena entrega ao filho o presente de Esther e diz que foi uma amiga dela que fez para ele, dizendo que gosta muito dele. Nicolas pede que a mãe agradeça à amiga dela e que gostou muito. Nicolas usa os presentes de Esther. Na cafeteria, Irene pergunta a Helena como vai as coisas com Ernesto. Helena diz que deram uma trégua, pois Nicolas estava percebendo o climão entre eles. Helena diz a Irene que cortou relações com Pedro. Gabriela encontra o livro de direito para Samuel. Samuel agradece Gabriela com um abraço. O Dr. Veiga informa a Helena e Nicolas que as células de Nicolas respondeu positivamente à medula. Helena e Nicolas ficam muito felizes. Pedro recebe uma mensagem informando que Nicolas reagiu bem à medula e comemora com seus amigos e pai e diz que seu filho vai viver.
Helena, feliz, liga para Ernesto e diz que Nicolas reagiu bem à doação de medula. Ernesto fica contente e avisa Horácio. Mônica comemora pela saúde de Nicolas. Helena avisa Gabriela que Nicolas vai se salvar. Feliz, ela conta a Samuel que comemora. Domingo conta a Nelson que Nicolas vai se salvar. Nelson também fica contente. Helena e Ernesto se abraçam felizes por Nicolas. Irene, por telefone, parabeniza a irmã por Nicolas ter se salvado. Helena se questiona se Pedro já sabe da notícia. Ernesto visita Nicolas no quarto do hospital e comemora pela vida do filho estar salva. Nicolas diz ao pai que aquela touca foi a amiga Esther de sua mãe que o deu. Ernesto se zanga. Pedro conta a Esther que Nicolas se salvou. Esther fica muito feliz. Ernesto, o homem que já tá nojento, reclama pelo presente que Nicolas está usando de Esther com Helena. Gabriela e Samuel almoçam juntos. Helena diz a Nicolas que ele irá ficar muito bem em pouco tempo. Nicolas diz à mãe que a primeira coisa que quer fazer ao sair do hospital é conhecer a oficina de Pedro e pede que a mãe o leve. Ela diz que isso vai levar um tempo e que depois vem certinho. Nelson conta a Gina que Nicolas se salvou. Gabriela e Esther se conhecem. Ela também conhece a cobra da Gina. Gina nem sequer cumprimenta a Gabriela. Ernesto continua chateado pela aproximação de Helena e Nicolas com a família Garrido. Gabriela diz a Esther que queria ser psicóloga. Gina vai ao bar atrás de Pedro e diz que se alegra pelo filho dele estar bem. Gina pede desculpas a Pedro pelo que fez e diz que é muito ciumenta e que está com vergonha. Pedro perdoa a Gina. Gabriela diz a Helena que conheceu Esther e que é uma senhora muito boa. Helena diz que os Garridos são ótimas pessoas. Gabriela diz que a tal Gina nem sequer a cumprimentou e que ela e Pedro terminaram a relação pelo escândalo que Gina fez na cafeteria. Pedro pede que Samuel não se aproxime tanto de Gabriela. Domingo fica sabendo que a irmã de Helena foi na casa deles e se chateia. Quarta-feira, 29 de setembro de 2021, Helena vai atrás de Pedro e diz que se não estão conversando é por culpa de Ernesto. Pedro confessa a Helena que desde que a conheceu não para de pensar nela e que não pode evitar o que sente. Helena diz que é uma mulher casada. Helena vai embora. Nelson escuta Pedro dizendo para Augusto que confessou a Helena seus sentimentos. Esther diz a Samuel que Domingo anda muito estressado nos últimos dias e com mau humor. Helena liga para Irene e diz que precisa conversar com ela. Domingo quase passa mal. Nicolas diz à mãe que assistiu TV com seu pai e diz que ele e ela são os melhores pais do mundo. Helena diz que ele é o maior tesouro dela. Augusto conta a Pedro que Nelson viu os dois conversando. Pedro conta ao amigo que Gino pediu perdão pelo escândalo que fez com a senhora Helena. Na cafeteria, Helena confessa a Irene que Pedro lhe contou que a ama. Irene insinua que a irmã ama Pedro. Mais tarde, Ernesto se esbarra com Samuel. Quando Samuel vai se apresentar, Irene chega. Ernesto diz a Irene que tem muitos ciúmes de Pedro. Irene tenta envenenar Ernesto contra Helena. Domingo e Esther se reconciliam. Rosa diz a Samuel que tem traumas de um relacionamento e que nunca superou. Irene diz a Gabriela que se Ernesto descobrir que o irmão de Pedro trabalha com elas na empresa, a culpa será toda dela. Gina beija Pedro. Ernesto e Helena se reconciliam e se beijam. Pedro não se reconcilia com Gina. Ernesto liga para Irene e diz que se reconciliou com Helena e a agradece. Irene fica furiosa e diz que Helena é uma maldita. Ernesto diz ao filho que viajarão para a praia. Nicolas diz ao pai que quando crescer quer ser mecânico como Pedro. Ernesto se chateia. Gina pede a Nelson que deixe Pedro trabalhar bastante para não pensar em bobagens. Pedro confessa a Samuel que sente algo a mais com Helena e que ela é uma boa mãe. Samuel diz ao irmão que conheceu Ernesto Rioja. Helena começa a se apaixonar por Pedro. No dia seguinte, Irene está furiosa e solta seu veneno em Gabriela e Samuel. Helena pede ao Dr. Veiga que informe a Pedro tudo o que ocorreu com Nicolas. Domingo, conta a Nelson que se reconciliou com Esther. Nelson se chateia, mas diz a si mesmo que não pode ficar assim pela mulher de seu amigo. Mais tarde, Nelson vai na igreja e confessa ao padre que cobiça a mulher do próximo.
Dr. Veiga liga para Pedro e diz que Nicolas está bem. Pedro fica feliz e descobre que Helena foi quem pediu para que o mantessem informado. Pedro fica contente com a atitude de Helena. Quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Andréia diz a Mônica que nunca imaginou que ela não tem nenhum companheiro sendo tão bonita. Andréia convida o marido para almoçar, que depois de muita insistência aceita. Andréia diz a Horácio que Mônica é solteira. Irene está furiosa pela reconciliação de Ernesto e Helena e marca um encontro com ele. Nicolas diz a Ernesto que vai desenhar um carro. Ernesto pede que ele desenhe um elefante. Pedro liga para Helena e agradece por ela ter pedido ao Dr. Veiga que o mantesse informado sobre a saúde de Nicolas. Helena diz a Pedro que não podem ter contato e diz que está chateada pela confissão que ele a fez. Irene e Ernesto se encontram na cafeteria do hospital. Irene, com a intenção de causar confusão, revela a Ernesto que o irmão de Pedro, Samuel, trabalha na empresa. Ernesto fica chateado. Quando Ernesto volta ao quarto, vê que Nicolas dormiu e que ele desenhou um carro. O traste pega o desenho do carro e tenta amassá-lo. Nicolas acorda e Ernesto o despista. Ernesto começa a despertar sentimentos de ódio contra Pedro. Gina liga para Pedro e os dois combinam de sair para comerem. Ernesto pergunta a Helena se na empresa já foi contratado o personal de eventos. Helena diz que sim, mas que não o conhece, porém é muito eficiente. Andréia liga para sua amiga Marta e tenta arranjar um namorado para Mônica. Na empresa, Ernesto desconta sua raiva em Mônica. Horácio vê e diz a Ernesto que não permitirá que ele humilhe Mônica. Helena observa os desenhos de Nicolas e diz que são lindos. Irene, cínica, liga para Helena e pergunta como vai as coisas com Ernesto. Helena diz que tudo vai bem e que Ernesto está carinhoso com ela. Irene pergunta à irmã se ela já definiu os sentimentos. Helena diz que teve uma pequena confusão de sentimentos, mas que Ernesto e Nicolas sempre serão sua vida. Irene, serpente, fica furiosa, pois Ernesto e Helena não brigaram. Gina agradece Nelson por ter conseguido um carro super estragado para Pedro arrumar e ocupar seu tempo no trabalho. Gabriela diz a Samuel que Irene sempre anda de mau humor. Gabi e Samuel combinam de saírem juntos à noite. Pedro e Gina saem juntos. Irene liga para Ernesto e ele a despreza. Gabriela pergunta à irmã por que está tão amargurada. Irene diz que não a interessa. Samuel e Gabriela e seus amigos brincam de verdade ou castigo. No desafio, Gabriela e Samuel ficam a ponto de se beijarem. Pedro pensa em Helena. Passam-se dias. Pedro é avisado sobre a recuperação de Nicolas. Pedro chega no hospital para visitar Nicolas. Nicolas corre e o abraça. Pedro diz a Nicolas que pensou nele em todos esses dias. Nicolas diz que se ele quiser, pode se verem todos os dias. Pedro diz que quer sim e pergunta como ele está. Gabriela fica sabendo que tem alguém com Nicolas e liga para Helena informando. Helena pergunta a Ernesto se ele deixou alguém com Nicolas. Helena fica intrigada e fica sabendo que nem sua mãe e nem seu pai estão com Nicolas. Gabriela informa a irmã que Pedro está com Nicolas. Ernesto, quando ouve, vira uma arara e fica furioso. Ele dá meia volta no carro e se dirige para o hospital com todo o ódio. Pedro e Nicolas aproveitam o tempo juntos. Domingo informa a Gina que Pedro foi no hospital visitar Nicolas. Gina já não gosta. Ernesto chega no hospital com Helena furioso. Pedro fala de sua infância numa fazenda com Nicolas. Nicolas e Pedro se abraçam. Pedro, Ernesto e Helena se encontram no corredor do hospital. Ernesto discute com Pedro e diz que não querem contato com ele. Pedro se justifica, dizendo que ele teve autorização de ver Nicolas. Ernesto diz a Pedro que ele não é nada de Nicolas. Pedro manda Ernesto parar com suas humilhações. Pedro e Ernesto quase se agridem. Helena os impede e pede que Pedro vá embora. Pedro vai embora e Ernesto culpa Helena pela situação. Sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Pedro fica furioso pela situação no hospital. Nicolas recebe carrinhos de brinquedo de Pedro. Ernesto vê e se zanga.
Helena diz a Gabriela que já não sabe o que fazer para Ernesto parar com seus ciúmes. Gabriela diz à irmã que Ernesto parece ter mais ciúmes dela do que de Nicolas. Helena diz à irmã que Pedro ama Nicolas. Gabriela diz que Samuel e Dona Esther amam Nicolas também. Marta liga para Andréia e diz que conseguiu um homem para Mônica, um professor de história. Ernesto diz a Dr. Veiga que ele está tomando decisões que não lhe correspondem, se referindo a Pedro, e diz que só a família pode ver Nicolas. O Dr. Veiga diz a Ernesto que se Pedro foi informado, foi a pedido de Helena. Ernesto diz para o doutor seguir somente as ordens dele. Pedro conta ao pai que quase brigou com Ernesto no hospital. Domingo diz ao filho que deve se afastar de Nicolas. Pedro concorda, mas diz que jamais se esquecerá dele. Helena diz a Ernesto que Pedro seria incapaz de fazer algo de mal a Nicolas. Ernesto diz à esposa que mandou o Dr. Veiga não avisar mais Pedro sobre Nicolas. Helena diz que isso é muito injusto. Gabriela visita Nicolas no quarto do hospital. Irene manda mensagens a Helena. Ernesto pergunta quem é. Helena não responde. Ele altera sua voz e pergunta quem manda a mensagem. Helena responde que é sua irmã e que não precisa se alterar. Ernesto quer ver a mensagem. Helena acha um exagero e não mostra a ele. Ele tenta pegar o celular à força e quase sofre um acidente. Eu já tomei raiva de gente assim que quer pegar o celular do outro por ciúmes. Ah, vá pra baixa da égua. Helena chega em casa e vê rosas e um jantar deixado por Ernesto. Irene vai à casa de Helena. Helena desabafa com a cobra criada e diz que Ernesto tirou o celular dela, pois não acreditou que era ela quem a enviava a mensagem. Helena diz à irmã que Ernesto não pode tratar Pedro tão mal. Irene, com más intenções, diz a Helena que Pedro fez muito bem a ela e Nicolas e não pode se afastar dele. Nicolas fala por telefone com sua mãe e diz que Pedro deu para ele os carrinhos de brinquedo. Helena diz ao filho que Pedro o ama muito. Gina e Pedro se reconciliam e se beijam. Ernesto fala mal de Pedro e sua família para Helena. Ernesto diz a Helena que não quer que Nicolas saiba que não é filho deles. Helena quer revelar a Nicolas que ele é adotado, mas Ernesto é contra. Ernesto e Helena se beijam. Gina conta ao pai que se reconciliou com Pedro e que vai ter casamento. Helena e Ernesto passam a noite juntos. Pedro conta aos familiares que se reconciliou com Gina. Domingo se alegra. Pedro conta a eles que quase brigou com Ernesto no hospital. Esther diz a Samuel que Pedro não está apaixonado por Gina. Horácio fica com Nicolas no quarto do hospital e cuida do neto. Nicolas conta ao avô que Pedro presenteou ele com carros de brinquedo e que quando sair do hospital vai conhecer a mecânica de Pedro. Gabriela conta à mãe que Pedro estava com Nicolas quando eles chegaram. Andréia fica chateada. Gabriela conta a Samuel que irão viajar a Cuernavaca para um evento. Ernesto é ligado do asilo solicitando o pagamento do mês e a assinatura dele para a aplicação de uma vacina na mãe dele. Gabriela e Samuel saem rumo a Cuernavaca. O pneu do veículo fura no meio da estrada. Domingo se sente mal. Gabriela troca o pneu do carro. Samuel é picado por um escorpião. Pedro descobre que Samuel foi picado por um escorpião e ele e Rosa vão para o hospital. Mais tarde, no hospital, Gabriela sente ciúmes ao ver Rosa beijando Samuel e Pedro percebe. Nicolas liga para Ernesto, que o ignora, pensando ser Helena. Nicolas liga para Pedro por via chamada de vídeo e ele atende.